A palavra de Deus é escudo e abrigo, firme fundamento, verdade e abrigo, é lâmpada aos pés, caminho de paz. Graça e paz, amados, tudo bem? Então, agora nós vamos ler os 3 capítulos de Êxodo, 4, 5 e 6. Vamos ao resumo lá do capítulo 4. No capítulo 4, a gente vê os sinais de hesitação ao retorno ao Egito, ou seja, Moisés não queria voltar ao Egito. Moisés ele continua relutante em aceitar o chamado de Deus, temendo que os israelitas não acreditassem nele. Todo homem que tem um chamado grande, ele vai ter 2 dúvidas. Primeiro, se Deus é com ele, e segundo, se ele é capaz de fazê-lo. Então, uma das maiores características do homem de Deus ou de uma mulher de Deus é quando ele ou ela acha que não consegue dar conta do recado. E não consegue mesmo, porque só Deus pode fazer. Então, Moisés, ele também tinha essa característica. Depois, ainda no capítulo 4 de Êxodo, a gente vê os sinais que Deus fez, né? Deus dá a Moisés 3 sinais para provar a sua autoridade. Primeiro é o cajado que vira uma serpente, e a mão leprosa que é curada, e a água do Nilo que vira sangue. São os 3 sinais poderosos aí que Deus mostra para Moisés, para testificar que Deus era com ele. Depois a gente vai ver que Moisés alega dificuldade na fala, ele diz que tem a língua pesada, ou seja, a língua presa. Então Deus nomeia irmão Arão para ser seu porta-voz. Guarda uma coisa na tua mente. O chamado, quando Deus fala com você, é para você. Não é para o seu tio, para tua tia, para o teu irmão, para sua irmã. Porque toda vez que você quer colocar alguém para caminhar com você, sendo que o chamado é teu, lá na frente vai dar problema. Você vai ver, nós vimos em Gênesis que isso já deu problema uma vez. Deus falou para Abraão sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que dele ainda mostrar. Ou seja, para sair do meio da parentela, o que Abraão fez? Levou seu sobrinho Ló junto com ele. Em vez de sair do meio da parentela, quis levar os parentes junto. Deu problema. Logo a gente vai ver lá na frente que era para Moisés ir sozinho. Mas Moisés também quis levar o seu irmão Arão e ainda colocou como porta-voz. A gente vai ver que isso vai dar problema. Mas Deus nomeou então Arão para ser seu porta-voz. Depois a gente vê a reunião dos anciões, né? Moisés e Arão chegam ao Egito, reúnem com os líderes de Israel e realizam ali sinais, e o povo acredita e adora. Porque tem gente, querido, que só acredita vendo. Infelizmente é assim. Capítulo 5 de Êxodo, o que a gente viu lá? Nós vimos o confronto com o faraó e o aumento da pressão. Moisés vai com Arão, faz o pedido e diz: deixa meu povo ir, baseado nas ordens do Senhor. E Faraó recusa e ainda zomba de Deus, né? Dizendo: quem é esse Deus que intensifica tanta e que está querendo mandar em mim agora? E ele agora começa a humilhar mais ainda os seus escravos, intensificando ali o trabalho. Aí depois, como Moisés recebeu o não do faraó e ele intensificou o trabalho, é óbvio que o povo ia se levantar contra Moisés. Aquilo que Moisés temia, que o povo, ia reclamar. Olha que interessante, o povo viu os milagres na mão de Moisés, viu que Deus está com Moisés, mas o povo ainda murmurava. Capítulo de número 6 de Êxodo, a gente vê a renovação e a promessa na genealogia do chamado. Deus responde à queixa de Moisés, garantido com a mão forte, fará o faraó libertar o seu povo. Depois a gente vê a promessa da libertação. Deus reafirma sua aliança, prometendo libertar e redimir e adotar Israel como seu povo. Logo a gente vê o desânimo, que mesmo com as promessas, os israelitas não ouvem Moisés devido à angústia. Ou seja, imagina, cara, Deus foi lá, a palavra mesmo de Deus vai dizer lá na frente que Deus endurecia o coração de Faraó. Então às vezes Deus faz coisas que a gente começa a questionar, porque foram 10 pragas
Por 10 vezes Faraó teve que pagar um preço. E mesmo o povo no arraial, vendo os milagres, vendo os sinais, ainda murmuravam contra Moisés. Resumo geral do capítulo 5, 4, 5 e 6. É um período em que Moisés supera parcialmente seus medos e enfrenta a sua resistência no poder terreno, ou seja, enfrenta Faraó, e vê a situação piorar antes de melhorar, e recebe a garantia final de Deus de que ele agirá. O que nós podemos tirar desse resumo aqui? Nem sempre Deus vai trabalhar do meu jeito. Deus levantou Moisés, preparou Moisés, enviou Moisés, e mesmo o Senhor fazendo prodígios e sinais, o coração do povo era duro. O povo não queria se dobrar. Mas Moisés vê a coisa piorar, mas da mesma forma depois vê a coisa melhorar. Então nós não podemos desanimar. Fica firme na palavra, fica firme na fé. Ainda que você pode ter dias de angústias, mas não existe bênção, vitória, sem você passar pela guerra. Sem batalha não tem vitória. Deus abençoe. Até o próximo 3 capítulos.